Olá, meu nome é Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Hoje, finalmente, vamos dar continuidade ao nosso curso de mão esquerda, baseando-nos no livro Lords of the Left Hand Path, ou Lordes da Mão Esquerda, escrito pelo Stephen Flowers, PhD no assunto. Então, neste terceiro vídeo aqui, se você ainda não assistiu aos outros dois primeiros, eu recomendo que você siga essa playlist da mão esquerda. Nós vamos começar a falar sobre as tradições orientais. Sim, orientais, antes de entrarmos nas tradições ocidentais. Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas. E primeiro a gente tem que definir o que o Stephen Flowers está chamando de Oriente, tá? São as tradições indo-iranianas e do centro-sudeste da Ásia. Então essas tradições vão incluir o budismo, o hinduísmo, o zoroastrianismo. Lua? Então quer dizer que existe mão esquerda dentro do budismo? Dentro do hinduísmo? Sim, sim, sim. E hoje nós vamos nos focar principalmente na mão esquerda dentro do hinduísmo. Mas antes de chegarmos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esses indo-europeus. Segundo Flowers, os indo-europeus descobriram a roda, a como usar os metais e principalmente construíram monumentos intelectuais. A base deles era a filosofia e a religião. E essa filosofia e religião indo-europeia tinham diferentes níveis ou funções, diferentes estruturas que você vai encontrar em cada um deles. Então ele faz uma comparação. Por exemplo, no nível intelecto, havia os deuses Mitra e Varuna para os hindus, Tyr e Odin para os germânicos. Lembrando que estamos falando de indo-europeu. Segundo nível de força física, temos Deus Indra nos Vedas e o Deus Thor para os nórdicos. O terceiro nível é da procriação natural ou vitalidade, que é governado, por exemplo, por Frey e Freya para a Germânia. Isso mostrava mais ou menos como a sociedade no geral funcionava e como você pode achar elementos em comum em cada uma dessas sociedades. Mitra ou Tyr representa o racional, a mente ordenada. Varuna ou Odin, a mente dinâmica, a liberdade, o fluxo caótico. Então você veja que há uma dualidade presente em cada uma dessas sociedades. E esta dualidade, inclusive, foi estudada pelo filósofo Nietzsche. Nós falamos muito sobre Nietzsche em alguns dos nossos vídeos passados. Flowers cita Nietzsche porque diz que ele reconhece isso como a mente apolínea versus dionisíaca. E essa dualidade está nas tendências da humanidade que você vai encontrar em qualquer sociedade, em qualquer religião, ou pelo menos na maior parte da sociedade da religião. Então aí a gente vai ter que falar então na dualidade, novamente, da mão esquerda e mão direita. Por quê? Como definir um sem definir o outro? Nós encontramos essa dualidade nos segmentos tântricos indianos, primeiramente. E eles definem essa dualidade da seguinte forma. Eles tinham o Dakshinachara, caminho direito, e o Vamachara, caminho esquerdo. O Dakshinachara é ir com o fluxo e o Vamachara é ir contra o fluxo. Independência e liberdade são mantidas e talvez imortalidade conseguida no Vamachara, no caminho da mão esquerda. Já o aspecto criativo e produtivo do processo cósmico, de como o mundo cósmico se veio à luz, é significado pela mão direita, pela cor branca e por duas deusas, Uma e Gari. O segundo aspecto de conversão e retorno é representado pela mão esquerda, que é a cor preta,
e pelas obscuras destrutivas deusas Durga e Kali. Percebe, então, a dualidade aqui, segundo o hinduísmo. Segundo o Mahakala Tantra, quando os dois caminhos estão em equilíbrio, nós temos o samsara. Encontramos libertação quando o caminho da mão esquerda prevalece. Então, nos libertamos pelo caminho da mão esquerda. E também há dois destinos que a alma pode ter após a morte, segundo eles. O Devayana, caminho dos deuses, ou Pitriyana, caminho dos ancestrais. No caminho Devayana, você se torna iluminado como os deuses e reencarna de acordo com a sua vontade. Já no Pitriyana, você reencarna de acordo com a ordem natural. Então, a gente vai falar mais, vai se focar mais na mão esquerda, segundo o hinduísmo, neste vídeo. O aspecto religioso do hinduísmo, na tradição, foi enraizado nos Vedas. Então, a gente tem que estudar um pouquinho os Vedas para entender. Existem 5 princípios básicos, que a gente pode chamar assim. 1. O Veda contém sabedoria infalível, segundo eles, tá, gente? Segundo, a alma, Atman, é imortal e real. Terceiro, a alma continua no renascimento, samsara. Quarto, o renascimento é equivalente ao sofrimento. 5. A causa disso é o karma. O objetivo é parar a reencarnação com a fusão com o absoluto. Essa fusão se chama mukti. Agora, a gente tem que entender o seguinte, Lua, mas eu ensinei de uma forma diferente, por que você está falando isso? O Flowers vai falar, há muita heresia em relação ao hinduísmo, e o hinduísmo se livrou de vários dogmas. Então, há um grande espectro de ideologias e métodos dentro do hinduísmo. É muito múltiplo os caminhos são muito diferentes. Então, depende da vertente dentro do hinduísmo que você vai seguir, se você for seguir. Nos tantras, vamos achar as questões dos caminhos da mão esquerda, cujo objetivo não é o samsara, mas ficar na companhia dos deuses das forças. Ou seja, para a gente entender melhor, todo mundo nasce no Dakshinashara, ou seja, na mão direita. Mas, se quiser atingir a libertação, você precisa ser iniciado no Vamachara, que é a mão esquerda. Por quê? Porque o caminho da mão direita é ditado pela natureza, seu nascimento, suas circunstâncias, sua família, aquilo que você aprendeu com eles. É o fluxo da família, é o fluxo natural. É o fluxo dos ancestrais, como eu falei. É o caminho natural, aquilo que você aprende com eles. É a sua mão direita. Já o caminho da mão esquerda, ele exige que você se rebele, que você seja contra isso, que você questione isso. Por exemplo, se você nasceu no cristianismo, o seu cristianismo vai ser a sua mão direita. Só que quando você começa a estudar e quer se libertar disso, se libertar do que a sua mão direita propõe, você vai estudar um outro caminho que vai ser a sua mão esquerda, você vai se rebelar. Então, há 3 níveis de preparação para você chegar nessa mão esquerda, ou Vamachara, segundo os hindus. 1. Pachu. A alma ainda está acorrentada, né? Que é quando você começa a decidir que você quer seguir esse caminho, mas você ainda está acorrentado aos dogmas, ao que sua família te ensinou, etc. Segundo, Vira, que é quando você se transforma num herói, num guerreiro pela sua própria vontade, né? Herói e guerreiro nesse sentido, de lutar contra aquilo que você aprendeu, de se rebelar. E o 3, o Divya, que é o estado de divindade, e esse estado de divindade é atingido quando todas as qualidades que o iniciado possui se transformam em parcelas dele mesmo, quando não podem ser dissociadas da sua existência. Então, por exemplo, o Kulava, desculpa porque são termos hindus, o Kulavana Tantra caracteriza os viras do Vamachara em várias categorias ou níveis. Então, assim, esse vira, que foi o segundo que eu falei, que é quando você se transforma num herói, num guerreiro pela sua própria vontade, ele ainda tem 3 níveis. Vamos lá.
o Kshinatriyas, que é quando você tem um nível de valentia, de enfrentamento do perigo. Você se transforma em algo valente, você quer realmente entender melhor o caminho da mão esquerda e buscar aquilo. Os Siddhas, você atinge um nível de perfeição e começa a se chamar de adepto. Siddha também pode significar aquele que atingiu a imortalidade e poderes sobrenaturais a partir da prática espiritual. Então é o que? É aquele conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre como funciona a espiritualidade, quanto mais você pratica a espiritualidade, mais você se transforma nesse Siddha. Mais você se transforma, você atinge a imortalidade e tem poderes sobrenaturais. E depois você se transforma nos Kaulas. Nada é proibido ao Kaula e àqueles que atingiram a condição de Siddhavira, porque eles são e eles sabem. Eles são senhores de suas paixões e eles se identificam com Shakti, que é o poder. Ou seja, eles são e eles sabem. Isso é muito importante para a gente entender a dimensão disso. Você ser e você saber. No sentido de você seguir realmente esse fluxo que vai contra o fluxo, que é a mão esquerda. E você saber, você ter o conhecimento. É por isso que a prática é tão importante, o estudo é tão importante. Quanto mais a gente lê, mais a gente entende. E assim, o hinduísmo não é o meu caminho pessoal, não é algo que eu realmente estude com muito afinco. Porém, você vê que a divisão, a dualidade, tudo que foi descrito aqui, que nasceu na verdade no hinduísmo, vem de uma sabedoria incrível que a gente precisa ter ciência disso. É por isso que no começo do livro, o Flowers vai abordar a mão esquerda em diversas tradições que a gente nem imagina, em diversos aspectos, para a gente ver quais são as semelhanças e as diferenças de cada tradição. Então, o Kaula está além do bem e do mal. De novo aqui, Nietzsche, né, que escreveu muito sobre além do bem e do mal. Da honra e da desonra, do mérito e do pecado. Shakti, poder, é completamente livre. Na mão esquerda, portanto, o adepto se transforma no soberano, aquele que governa o mundo, ou então chamado de Chakravartin. Os Vamachirins, ou seja, praticantes da mão esquerda, são encontrados geralmente em devotos de Ganesha, Vishnu, Shiva, Kali, dentre outros. Então, vocês veem aí, se você é devoto de alguma dessas divindades, então já é possível que você já está se encaminhando para a mão esquerda. O processo de você se tornar um lorde, um soberano, uma soberana da mão esquerda é um processo que muitas vezes leva a vida inteira. Porque, primeiro, a gente tem que se livrar dos nossos ensinamentos, das moralidades, dos dogmas que ainda estão impregnados na gente. Estão, sim, impregnados em mim. Muito da moralidade que a gente estuda. E depois, a gente tem que se tornar valentes. A gente tem que se tornar guerreiros para aprender a justamente ir contra o fluxo, como ele falou. E terceiro, a gente vai se transformar nessa divindade. Então, esse processo de soberania é um processo de autoconhecimento. Vai ter que passar pela sombra. Não adianta. Vai ter que passar por questões, abismos da alma, que a gente não quer encarar muitas vezes, mas que são questões que precisam ser encaradas para que a gente possa se conhecer de frente, ver quais são os nossos defeitos, as nossas limitações e cada vez mais superando cada um deles, as nossas limitações, superando cada uma delas. Então, a gente precisa ter isso muito na nossa mente. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre os métodos hindus da mão esquerda, né? O que eles praticam, que eles chamam de mão esquerda, os métodos hindus no próximo vídeo. Se você gosta dessa série,
Se você está achando que essa série está abrindo a sua mente, te trazendo mais conhecimento, porque, ó, essa aqui é só a pontinha do iceberg. A gente vai tratar sobre a mão esquerda de diversos sistemas, diversas vertentes. Então, se você quiser ficar ligado, se inscreva aqui no canal, siga a playlist da mão esquerda para você saber cada vez mais, ter um conhecimento mais aprofundado, não só ficar na definição de um ou do outro. Vamos estudar juntos o que um PhD nos trouxe pra gente. É muito conhecimento, é muita informação. Então, às vezes eu não vou saber pronunciar corretamente os nomes, né? Porque, novamente, são vertentes que eu não sigo, que eu não estudo com tanto afinco. Porém, a gente precisa ter este conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais nós vamos nos elevar, mais nós vamos atingir o nosso objetivo. E qual que é o objetivo aqui? Nos tornarmos soberanos. Nos tornarmos soberanos de nós mesmos, lords e ladies da mão esquerda. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, talvez seja muito importante para alguém. E um grande beijo, até o próximo vídeo.